Estamos aqui esperando. Estamos ao vivo, pontualmente 20 horas, hein? Olha, nossa primeira live agendada e conseguimos cumprir o horário. Isso é uma coisa fantástica, ainda mais num país como o Brasil. Muito bem. Muito bem, pessoal. Queria agradecer muito, mas muito mesmo essas 119 pessoas. Gente, em uma semana nós estamos com 119 pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que você pode falar que é pouco, 119 no mundo de redes sociais, no mundo fantástico como esse de Facebook, de outras mídias, mas são 119 pessoas que optaram estar aqui com a gente, que optaram por caminhar com a gente nesses caminhos de evolução. Então, antes de qualquer coisa, meu muito obrigado a você que está com a gente. Meu nome é Sérgio Lapastina, eu sou do Grupo da Boa Vontade e trabalho com esta figura fantástica chamado Luiz Fernando Viola. Luiz, boa noite para todo mundo. Boa noite a todos, boa noite, Sérgio, a todos que estão nos vendo aí, sejam bem-vindos nesse bate-papo que novamente será enriquecedor para cada um de nós. Sem dúvida alguma. E no nosso estilo, né, Luiz? No nosso estilo de bate-papo, no nosso estilo de conversa, de uma coisa bem leve. Pessoal, quem quiser que o comentário apareça, por favor, tem um linkzinho que você clica e permite que o programa veja o seu nome. Se não, para mim, aparece Facebook User, também não tem problema, porque eu vou lá e eu vejo quem que é que colocou o Facebook, quem é que colocou o comentário. Mas quem quiser que o nome apareça, é só colocar para a gente. Luiz, antes de mais nada, a gente já começou muito bem o nosso programa. Nós tivemos um pedido para que a gente debata aqui. Não que a gente sabe tudo, mas eu acho que a gente está aprendendo junto, por isso nós estamos caminhando junto. E o pedido foi para a gente conversar um pouco sobre criação. Uma coisa muito interessante, que talvez seja um dos temas mais difíceis quando a gente trata de espiritualidade, de energia, falar sobre a criação. E, continuando a criação, sobre encarnação. O que nós estamos fazendo nessa vida? O que nós estamos fazendo nesse mundo? E por que nesse momento em especial? Momento tão complicado, um momento tão difícil, mas um momento tão especial que a gente está vivendo no planeta Terra. Eu queria começar contigo, que além de tudo é um sacerdote, é uma pessoa que estudou. O que você entende? Estuda ainda, né? Que estuda. Estudamos sempre. O que você entende por criação? O que é a criação para você? Bom, vamos definir aqui a criação. Estamos falando de criação do ser humano. Lembrando que somos centelhas divinas, não é? Sim. E isso me leva a crer, eu gosto de dar uma alfinetada, Sérgio, porque isso me leva a crer que a gente foi criado para ser pecador, né? Cara, mas aí eu me questiono, se eu sou uma centelha divina, por que eu sou um pecador? Em que eu tô pecando? Às vezes sou um pouco arrogante, né, Sérgio? Esse assunto. Desculpa o barulho. Normal. Às vezes sou um pouco arrogante, né? Mas a ideia é que quando somos fatorados ou criados por Deus, é difícil, né? Porque quando a gente vira sacerdote e passa a estudar uma coisa e você passa a crer, aquilo passa a acontecer. Então eu vou explicar de uma forma umbandista, tá? Não vou explicar de uma forma cristã, nem de uma forma espírita. Eu quero deixar separado o meu pensamento enquanto religioso e o meu pensamento enquanto científico. Legal. Tá? Então o meu pensamento quanto à religião, em forma religiosa, vou explicar, quando somos fatorados, o Criador ele já destina a gente ao que a gente vai ser.
Então, você imagina, nós somos umbandistas. E dentro da Umbanda, dentro da religião de Umbanda, dentro da egrégora de Umbanda, compreendemos que existem 7 planos divinos, né? Desses 7 planos, estamos vivendo o 6º plano, onde tem inúmeras dimensões. Estamos na dimensão humana. A dimensão humana ela é dividida ainda em 2, que seria o plano espiritual e o plano material. Só que quando somos criados pelo divino, nós já predestinamos este caminho, tá? E enquanto humano, enquanto ser humano, passamos pelo processo reencarnacionista, tá bom? Por algum motivo. Por algum motivo. Esse motivo, para nós religiosos, acreditamos. Ou existe uma missão ou existe um resgate. Como o nosso irmão falou. Mas resgatar o quê? Sim. E isso fica um grande questionamento. Mas será que vale a pena a gente perder, entre aspas, tempo buscando o que eu tenho que resgatar? Ou qual é a minha missão? O quanto que isso vai interferir no próprio resgate, a gente mesmo vai se importar muito mais com o que nós estamos fazendo aqui por um aspecto de resgate do que viver a vida propriamente dita. Exatamente. Exatamente. Então, agora vem o meu lado científico da criação, né? Isso é legal. Esse eu gostaria de deixar bem claro que pode soar como arrogância, mas sem dúvida nenhuma eu tô pedindo para que quem estiver ouvindo tente compreender o meu ponto de vista, tá? Isso não quer dizer que eu seja arrogante ou quer dizer que eu seja mais que alguém, não. Se eu tô aqui é porque eu tô em evolução com todo mundo. Estamos juntos nessa parada. É fato, tá bom? Então vamos para o meu lado científico do negócio. Como eu comecei. Ora, se somos centelhas divinas, por que eu fui criado como um pecador? Esse foi o meu primeiro questionamento. Muito bem. O que é o pecado? Eu pergunto o que é o pecado porque para seres naturais não existe bom e ruim, ou bem e mal, ou céu e inferno. Para os seres naturais, eles apenas agem conforme os seus sentimentos, Sim. As suas emoções, né? Então, se quando você age com as suas emoções, você está sendo natural, você está de acordo com a natureza em que você vive, isso é ser pecador? Então, esse foi o segundo questionamento que eu tive. E aí, a partir desses questionamentos, eu comecei a tentar derrubar vários dogmas e vários paradigmas que eu criei ou eu permiti que colocassem sobre a minha ideologia, sobre a minha forma de pensar. Então, para mim, como científico, eu não respeito o lance da missão ou do resgate. Por que eu não respeito? Porque não existe bom e mal. Eu estou aqui para viver alguma experiência. Qual é essa experiência? Eu só vou saber quando estiver no final da vida material. Entendeu? A gente tem uma coisa, né, Luiz, que é o fato da gente... A gente vem para cá, no resto menor. Nós somos criados, como você bem falou, por uma fagulha, uma centelha divina. Ou seja, aquele papo de que nós somos a imagem e a semelhança do Criador, não deixa de ser uma grande verdade. Nós não somos simplesmente imagem e semelhança. Nós somos o próprio Criador. Fragmentado. Sim, sendo o próprio Criador,
se ele é uma energia perfeita, se ele é uma energia provedora, se ele é uma energia expansora, se é uma energia que cristaliza e, repetindo, que tende à perfeição, ele lança partes dele mesmo num processo evolutivo, num processo de aprendizado. Nesse processo evolutivo, nós temos as encarnações, passamos pelas encarnações, cada hora com uma. Eu não queria usar a palavra tendência, mas com uma necessidade de aprendizado evolutivo, seja na fé. Diferente. Sabe, na fé, no amor, no conhecimento, na lei, na justiça, na própria evolução em si, na vitalidade, na alegria, tanto gerando como esgotando negatividades dentro desse fator. E qual que é a nossa grande missão? A nossa, sabe, aonde nós queremos chegar depois de encarnar 1, 2, 10, 20 vezes? Tem gente, o pessoal que gosta de astrologia fala que a gente encarna cada vez num signo. Quem somos nós para saber? Você vai encarnar cada vez sobre a regência de um orixá, os umbandistas falam, mas você pode reencarnar, acho que você tem vários orixás, você pode encarnar várias vezes. Onde a gente quer chegar depois de tanta encarnação? Nós vamos nos aprimorando, essa centelha divina, que nós somos, em verdade, ela vai sendo aprimorada, 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 e ela vai chegar aonde? Qual que é o nosso grande destino? É voltar para a própria força criadora, para a própria energia criadora? E aí vem uma grande pergunta. Esse é um ciclo. Lembra lá do Rei Leão? O ciclo da vida é o ciclo da evolução. É bem isso. Você sai de uma força geradora, criadora, passa por encarnações, evolui, 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 evolui e retorna melhor. Mas se essa força geradora primordial, ela era perfeita, como que você evolui? Você tem como evoluir a perfeição? A grande pergunta de toda a criação é essa. Nós estamos evoluindo de uma base perfeita para que ela se aprimore ainda mais. Eu, particularmente, eu vejo nisso uma das características maiores da criação, que é a humildade. A força divina geradora, chame Deus, chame de Olorum, chame de Zambi, chame de Tupã, chame como você chame de Zeus, chame de Odin, chame como você quiser chamar. Ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que ela é humilde na sua perfeição. É verdade, Sérgio. E é como você falou, nós somos fragmentos de Deus, que somos, na verdade, somos exteriorizados do todo em fragmentos, como pedras brutas. E nos lapidamos no decorrer dessas reencarnações. E retornamos ao todo lapidados ou melhorados, né? Então, a gente não... Eu vou ser bem sincero, Sérgio. Eu não me preocupo em qual é a minha missão. Porque, para mim, a minha missão é viver. A minha missão é ser feliz. Eu fiz essa missão para quem? Essa missão é criada para quê, para mim? E aí, Luiz, você me lembrou uma coisa muito legal, muito legal. O Preto Velho, que eu tenho a honra, o prazer e a missão de trabalhar com ele, o pai Joaquim, da Guiné, ele conversa muito com as pessoas, e como todos nós somos médiums semiconscientes, não vem com esse papo de mas você lembra da consulta, você lembra do que o consulente falou para o seu Preto Velho, para o seu caboclo, não sei o que lá. Não, gente. Nós somos conscientes, semiconscientes, claro,
Mas se me perguntar se algum dia eu atendi o Luiz, se algum dia eu atendi alguém que está aí, eu juro que eu não lembro. Eu vou precisar me concentrar muito para saber. Mas na hora a gente sabe, né? Qualquer dia a gente fala desse processo de incorporação, que é uma coisa muito legal. Isso é preciso mesmo para quebrar muitos tabus, né? Mas sim, continue. E tem uma coisa, né? Metade, ou até um pouco mais da metade do que os guias falam para a pessoa que está ali sentada na frente serve para a gente mesmo também, né? Mas voltando, e as principais frases a gente lembra e lembra com perfeição. Uma coisa que o pai Joaquim fala muito para as pessoas, e é uma verdade fantástica. A pessoa está ali falando, ele fala, filho, ou filha, quando você chegar aqui do outro lado, a primeira coisa que vão te perguntar não é se você cumpriu a tua missão. A primeira coisa que vão te perguntar é se você foi feliz nessa caminhada que você teve na carne, nessa encarnação. Ele não usa o termo encarnação, ele usa outros termos, mas ele pergunta, a primeira coisa que vão te perguntar, você foi feliz? Na sua vida, você foi feliz? E se você falar, sim, eu fui feliz, e for verdadeiro, né? Aí vai começar, aí ele pega o rosário e começa. Aí vamos ver se você cumpriu a missão que você tinha aqui, se você fez o que tinha que fazer ou não. Porque se você falar, ele diz, se você falar que não foi feliz, que você viveu, mas não foi feliz, ele fala que tudo que vai ser feito, você vai receber um abraço, vai ser posto para dormir e vai ter uma nova oportunidade. Porque não adianta nada, absolutamente nada, você passar quantos anos nós estamos vivendo aqui e não ser feliz. Preocupar somente em trabalho, em cumprir a sua missão de caridade, cumprir a sua missão de conhecimento, cumprir a sua grande missão, seja ela qual for. E, na verdade, aqui no fundo, a gente tem uma ideia de qual é a nossa missão. A gente tem uma ideia do que nós temos que fazer, porque são as nossas intuições, são os nossos desejos, são as nossas inclinações. A gente tem uma ideia de qual é a nossa missão. Mas se a gente não for feliz, se a gente só se preocupar com isso, falar, não, eu não fui feliz, adiantou ter vivido 80, 90, 70, 50, 20 anos? Adianta alguma coisa você fazer a tua vida sem ser feliz? Isso não é o Sérgio que está falando. Isso é palavra de um preto velho que, com certeza, deve ter vivido muita coisa para não ser feliz, mas foi feliz. Ele sempre fala, eu fui feliz na minha encarnação. Então, gente, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, entender que a gente está nessa vida para ser feliz. Luiz, por que a gente não lembra do que aconteceu na encarnação passada? Essa é a melhor dádiva que o Criador nos criou, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu só tenho amor pelo Criador por ele ter feito isso com a gente. Não, vamos lá. Só complementando um pouquinho, né, Sérgio, que você falou assim, a gente sabe, antes da gente entrar nesse assunto. Não, por favor, estamos aqui batendo papo. Só complementando uma coisa que você falou que a gente sabe, no fundo a gente sabe qual é a nossa missão. E no fundo, realmente a gente sabe qual é a nossa missão. É muito simples, Se você trabalha numa coisa que você gosta, você imagina, hoje o seu trabalho, hoje não, né? Que agora todo mundo home office, mudou um pouco. Se bem que eu tô gostando, tá? Não posso falar nada que eu tô gostando do home office. Eu sou fora da curva. Não, mas, por exemplo, até o ano passado, a gente passava no mínimo 8 horas no trabalho, não é? Daí no mínimo. Uhum. Então você pensa, para você fazer uma coisa em média de 8 a 12 horas por dia, é porque você tem que gostar. Ou te pagar muito bem, mas mesmo assim não vai resolver. Mas Sérgio, vai chegar um momento, você pode ter um retorno muito bem remunerado, mas vai chegar um momento que você vai optar pela sua saúde, pelo seu equilíbrio emocional, mental, etc.,
ou você vai optar por trabalhar apenas pelo retorno monetário. Sim. Então, e hoje, com toda essa pandemia do Covid-19, é muito legal porque tá todo mundo está se mostrando para sua missão. Sim. olha como é divino. E a gente reclamando que está de quarentena, né? Mas vamos lá, voltando para por que nós esquecemos. Uhum. Essa aqui é a Kiki, gente. Ela tá chegando aqui. É outro gato? Essa aqui é a gato da minha irmã. Ah, tá. Kiki? Essa eu não conheço. É a pretinha. Porque, gente, quem não estava na outra live, assim, eu posso ser cachorreiro, todo mundo sabe, o Luiz é gateiro. E gato entra na casa dele, sai da casa dele. Vou apresentar aqui para vocês. Esse daqui é o Bartolomeu. Esse é o Bartolomeu. Eu confundo é o reizinho aqui. Esse é o reizinho. Esse é o reizinho. Então vamos lá, Sérgio, voltando, né? Para a gente não perder tempo. Por que nós esquecemos, né? Quando nós reencarnamos, nós esquecemos. Podem perceber muito bem uma coisa. Não sei em que determinada idade a criança passa a esquecer, tá? Uhum. Eu não sei. Existem algumas teorias que são 7 anos, mas pelo 7 ser um número muito cabalístico, a gente sempre tem que ter um pé atrás e questionar certas coisas. Todo mundo acha do 7. Exato. Então, a partir de uma determinada idade da criança, a criança ela ainda continua falando coisas que para a gente, adulto, ou para os pais, é meio... Nossa, tá louca essa menina aí, ou esse menino, né? Tá doido, tá falando nada com nada, tem até amigo imaginário, né? Mas é importante, na verdade, você ceder esse espaço para a criança para você saber um pouco mais daquele espírito, mas a fim de ajudá-lo na própria evolução dele, né? E passado um tempo a gente esquece. Às vezes a gente fala coisas quando a gente era criança que a gente falava e vai passando o tempo a gente vai esquecendo. Existe um processo de decantação quando o espírito ele vai para as câmaras de reencarnação. Nesse processo de decantação, eu imagino que isso seja sabido para espíritas e para umbandistas, né? Nesse processo de decantação, a memória do espírito ela é neutralizada. Às vezes ela é tão neutralizada e o espírito passou na dimensão material por uma vida tão materialista que quando ele desencarna ele ainda continua com aqueles pensamentos neutralizados. Nossa! Então, é importante que seja neutralizado essas memórias, porque você imagina, Sérgio, imagina que eu e você fomos inimigos mortais na nossa última encarnação. Tá. Esse é um exemplo clássico, né? Bem legal. Clássico. E então eu te reconheceria aqui nessa vida. E logo de cara, vamos supor que você não lembrasse, mas eu lembrasse disso. Tá? E logo de cara eu quero você longe de mim. Ou então eu crio um ódio muito prejudicial. Ódio já é prejudicial, né? Então, um ódio, né? Mega. E aí eu quero fazer coisas que seja contra a lei, né? Contra a lei maior, contra a lei da vida, né? Ou continuar aquela velha história, né? Ou carregar tudo isso aí. Então, como eu disse lá no nosso encontro anterior, que eu falei que a mente do ser humano ela é gananciosa, que a mente do ser humano ela tende para aquilo que julgamos que é mal,
Seria muito pior se o espírito tivesse essa lembrança. Pois assim ele não repararia os erros dele. Estou falando como um religioso. Sim. Tá? Eu acho uma coisa, Luiz, se você me permite. Sabe o que eu acho que seria pior do que supostamente eu lembrar de um desafeto, lembrar de uma briga, lembrar de um problema que eu tive com uma pessoa e continuar carregando esse problema por mais, sabe-se Deus quantos anos de uma nova encarnação? Eu acho que uma das, talvez pior que isso, fosse ter uma encarnação muito boa. Muito boa no sentido material da coisa. Muito boa no sentido emocional da coisa. Muito boa em todos os sentidos. Ser uma pessoa que tivesse de tudo, uma pessoa que conseguisse tudo, uma pessoa que realizasse absolutamente tudo. Que tivesse condições financeiras, emocionais, que uma pessoa 100% vitoriosa. E, de repente, eu reencarno com essa lembrança, só que eu sou uma pessoa, eu nasci numa família de poucas posses. Eu nasci numa família que não tem como me dar tudo aquilo que eu já tinha. Imagina a revolta que seria. Como não? Eu quero realizar as coisas. Não, você não tem condições nessa encarnação de realizar aquilo que você realizou na outra encarnação. Você vai precisar batalhar muito, se esforçar, quebrar muita pedra, quebrar muita coisa, para conseguir 10% do que você teve. E a revolta que vai dar? Então, eu acho que o fato da gente efetivamente esquecer, ou lembrar de alguns flashes, porque a nossa tendência, a tendência do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu, vai sendo levado. É para a gente aprender todas as facetas de um processo. Porque quando a gente for voltar, lá daqui a sei lá quantas encarnações, a gente for reincorporado ao grande Criador, a gente vai ter que voltar equilibrado. Por isso que a gente passa por todos os fatores. Por isso que numa encarnação a gente prospera, na outra a gente esgota. Nessas encarnações a gente vai se equilibrando como espírito, vai se equilibrando como centelha divina, que quando nós formos voltar, a gente vai ter que entrar equilibrado. Porque a gente vai fazer parte novamente de um todo. E esse equilíbrio é muito importante, tanto nessa encarnação como em todas. Encarnação significa busca de um equilíbrio espiritual, busca de um equilíbrio astral, busca de um equilíbrio muito maior do que você ter as contas, o dinheiro para pagar suas contas no final do mês. Isso a gente vai dar um jeito. Tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Um equilíbrio muito maior do que se dar bem com a tua esposa, se dar bem com o teu marido. Conversando vai se entender. Um equilíbrio muito maior do que simplesmente você estar respirando. Um equilíbrio de você se encontrar com você mesmo e com todos os outros. E com todos os outros irmãos. É isso aí. Luiz, a gente tem uma pergunta da minha filhada querida, da Érica. Érica, estou morrendo de saudade de você, minha amiga. Lá, tem um comentário da mãe Leila. Mãe Leila, sua bênção. Ela falou, lindo Bartolomeu, tá? Ela adorou Bartolomeu. Oh, sua bênção, mãe Leila, gratidão. A Érica, ela colocou, fechar a visão de uma criança para amigos imaginários por um pai de santo é por tempo provisório, e o que fazer quando volta a ver novamente?
Primeira coisa que eu acho que nós temos que explicar, é possível fazer isso? Um dirigente, um pai de santo, fechar a visão de uma criança? Eu vou me abster de mais comentários, Sérgio. Possível mas eu não quero mais responder o comentário a respeito. Vamos para o próximo tema. Digo assim, a próxima pergunta dela, o que fazer, né? Uhum. A partir do momento que vê. É importante dar muita atenção à criança, porque talvez quando isso retorne muito mais aflorado ou até muito mais intenso, né? Então tem que entender com a criança e possivelmente saber se é um amigo imaginário ou se a criança ela está vendo a outra dimensão, né? Ou se ela está nesse portal e ela tem esse poder de ver e ouvir, né? Muito mais intenso. Não é 100% que isso acontece, mas a maior parte das crianças, até elas completarem determinada idade, elas são médiums e elas estão ali, elas são muito sensíveis. Tá. As crianças são muito sensíveis. Então, o que você deve fazer? Você deve acompanhar. Você não deve desfazer da criança. Você não deve aproveitar a sua superioridade em relação à criança com isso. Mas você deve acompanhá-la. Pergunte coisas que realmente são necessárias e que a criança vai responder. Porque o amigo imaginário dela vai responder para ela. E se ela falar que não vai falar, a criança vai falar que não vai falar, que ele não quer falar ou que ele foi embora. A criança não está ficando louca. A gente tem que dar mais atenção a isso à criança. Para quê? Para que a criança não cresça com certos comportamentos que é muito prejudicial a ela mesma. Isso é uma questão bastante complicada, né? Eu acho que eu acho que o mais importante é dar atenção, que nem você falou. Eu acho que o mais importante é estar junto, é não desfazer, é não falar que está ficando louca, dar atenção, não precisa ficar levando em psicólogos, não vai querer internar. Não é nem menosprezando a profissão do psicólogo. Aliás, o psicólogo ele tem uma função muito importante nesse momento, né? E os pais e as mães têm que aproveitar tanto do psicólogo quanto de uma forma questionadora, no sentido, filho ou criança, né? Peço desculpa aí, porque tem alguém mandando uma mensagem aqui para mim que não é o horário, né? Deixa eu fechar isso daqui. A questão é acompanhar a criança e fazer perguntas que tenham fundamentos para você compreender o que está passando com a criança. O meu... eu falo isso porque minha mãe me conta que quando eu era criança eu tinha um amigo imaginário. Acho que todo mundo aqui tinha, né? Vamos entrar, a gente tá todo mundo no mesmo barco, vai. Então, a questão é fazer perguntas que sejam fundamentadas, mas que podem também ser perguntas de quem que é fulano? Quem que é seu amigo? Como é o nome dele? De onde ele veio? Sabe? São perguntas que começam a criar sentidos para você em relação ao amigo imaginário da criança. E aí você começa a descobrir, será que a criança ela Será que a criança ela é médium? Será que a criança ela realmente precisa de um atendimento psicológico profissional? Entende? Então, esse é o momento de você se aproximar da criança e não de você se distanciar da criança pedindo uma ajuda que não seja talvez a ajuda necessária. Aliás, é um excelente toque, uma excelente dica. Vamos nos aproximar, né? Aproveitar esse período todo de pandemia. Eu vou querer falar um pouquinho mais sobre isso, mas nos aproximar de quem está junto com a gente. Eu acho que uma das grandes lições dessa pandemia toda é isso, gente. A gente precisa se aproximar mais.
Mesmo com o distanciamento social, não significa afastamento social. A distância física. Eu não posso, eu tô morrendo de saudade de ir lá no centro com o Luiz, da gente girar, da gente incorporar, da gente fazer tudo. Nossa, a saudade chega a doer. Mas isso é distanciamento social. O afastamento, cara, é todo dia a gente está lá, eu tô lá mentalmente, tô batendo cabeça no Congá, tô fazendo um monte de coisa aqui. Nossa, que é o que está segurando a gente. Luiz, a mãe Leila faz uma pergunta. Quando você diz que quando desencarnamos vamos para esferas, seriam também outras dimensões? Essas esferas são de esferas de cura da nossa dimensão? Como que trabalha um pouco mais isso, por favor, Luiz? Esferas são dimensões. Quando a gente fala dimensões, as dimensões elas têm os formatos de esferas mesmo, né? Então é correto dizer que essas esferas são dimensões. É importante lembrar que quando a gente desencarna, a gente é atraído por uma egrégora conforme a nossa consciência. Uhum. Tá? Então existem as esferas negativas e as esferas positivas. É muito natural, nós somos seres humanos e nós temos diversos vícios. Ter vícios não é ruim, como todo mundo imagina. Segundo a filosofia, se eu não me engano, a filosofia junguiana, ter vícios, até 2 vícios é bom, porque faz você focar naquilo que você quer, né? Mas não vem ao caso. Então, você é atraído para esferas cujo pensamento coletivo é semelhante ao seu. Agora, se essas esferas são de cura, é só você que vai saber, porque o que você carrega na sua consciência e no seu pensamento? Não é? Mas é óbvio que quando despertamos no lado espiritual, nós necessitamos que o nosso espírito ele seja regenerado. Até mesmo o nosso perispírito seja regenerado. Né? Então, passaremos, sim, por algum momento, por essas dimensões. Sim. E na verdade, não dimensões, né? Mas câmaras de espíritos que trabalham nessa função, nessa egrégora, né? Nessa função. Legal. Queria pedir também a vez, Pai Jorge, obrigado pela presença. Pai Marco Vasquez, parceirão nosso, também está aqui presente. Queria agradecer muito a presença de todos. Camila, já vou falar de amanhã, Camila. A gente tem uma novidade para amanhã. Mas eu queria entrar num assunto agora, Luiz. A gente está passando por um momento muito especial da vida no planeta. Eu acho que muito já foi falado sobre pandemia, sobre Covid, sobre um monte de coisa. Mas acho que nunca uma pergunta que ainda talvez não tenha sido feita. Por que nós? Por que agora? Essa pergunta tem sido feita muito num círculo de amigos que tenho. E por incrível que pareça, são amigos que a gente não tem um assunto muito sobre espiritualidade. Nesse grupo de amigos, a espiritualidade aparece quando o assunto é ufologia. E então discutimos muito isso. Por que isso agora? Por que na nossa época de viver? Não, pensa bem, carne, né? Mas, Sérgio, é como o nosso começo da live. Não estou querendo dizer que somos mais ou que somos menos que alguém. Como eu já disse e volto a frisar, se estamos aqui, estamos todos em evolução e todos evoluindo, não evoluídos. Mas imagina você como uma centelha divina que é. Se você vem em períodos que ocorrem catástrofes, sejam elas por ação do homem, ou seja ela por ação natural, o que você tem que aprender com isso?
O que você... Eu tenho muitos amigos que estavam desesperados por causa da quarentena. Sim. O que você tem que aprender estar perto da sua família? Então, eu acredito que somos muito privilegiados por estarmos vivendo isso que está acontecendo. Aonde a gente tem que olhar? Eu acho que é uma coisa, Luiz, que nós temos que aprender. E eu vejo muito, e eu vou dar o meu exemplo, acho que nada melhor do que dar o meu exemplo pessoal. Quem me conhece profissionalmente, eu sou jornalista, eu sou escritor, e eu tenho uma vida profissional, tinha uma vida profissional extremamente intensa. Aquela coisa que você falou de trabalhar 8 horas, para mim era fichinha. Eu tinha. Era no mínimo, né? Era no mínimo. Não. Eu falo que jornalista, ainda mais trabalhando como em assessoria de imprensa, né, do lado do balcão da empresa, eu trabalhava do Bom Dia São Paulo ao Jornal da Globo. E ainda falava assim, gente, e por incrível que pareça, tem gente que liga às 3 horas da matina para saber se tem água. Eu trabalho na Sabesp. O pessoal ligava para saber se tinha água, porque tem rádio 24 horas, TV 24 horas. Então, o jornalista, assessor de imprensa, tem que ser 24 horas. E a gente ia trabalhando, se envolvendo. E acontecia uma coisa que eu estava deixando de lado. Uma das coisas que eu mais adoro, que é estudar, que é me aprimorar, não como profissional, jornalista. Isso, gente, chega uma hora que a gente tem que dar chance para os novos. Eu já sou dinossauro no jornalismo, mas eu acho que eu deixei de estudar magia, eu deixei de estudar terapias, que é uma coisa que eu adoro, eu deixei de estudar reiki, eu deixei de estudar várias coisas, até a parte de Umbanda. Eu estava só lendo alguns artigos e não estava me aprimorando mais nisso. Desde março, quando a gente foi colocado em casa e trancaram a porta, falou, agora você não desce para nada, você não sai daqui para nada. Gente, eu acho que eu já fiz uns 10 cursos. EAD, sim, mas qual o problema de fazer EAD? O EAD hoje em dia está fantástico. Eu já fiz EAD de novas técnicas de reiki, fiz de cromoterapia, fiz de formas terapêuticas, formas de energia, só magia, né, Marcão? O Marco tá louco, ele vai abrir lá, e a gente vai falar disso aqui, vai abrir magia das águas, vai abrir magia do fogo, magia das ervas, mas isso tem que ser presencial, isso não tem como. Eu já estava passeando no Instagram do Agni, né? Não, o Agni eu vou trazer o Marco um dia para falar, e com todo respeito, ele está preparando uma coisa muito legal, com toda a segurança, né? O que eu acho é o seguinte, esse tempo para mim foi um tempo de reconexão com o pessoal aqui de casa, com a Glaucia, com as crianças que tem tudo acima de 20 anos, mas vai ser sempre criança, de reconexão comigo, de estudo. Sabe o que é pegar um livro para ler? Sabe o que é você compartilhar uma leitura num grupo de estudos? Sabe o que é você fazer uma nova sintonia de um novo reiki? E falar, gente, aquilo que eu estudei, eu estou aplicando, eu estou fazendo, a gente está fazendo muita coisa. Muita coisa. A gente está distante fisicamente, mas a gente tem que se reconectar. Reconectar energeticamente, reconectar na nossa egrégora humana, como ser humano. Nós temos que começar a entender, a gente tem que começar a curtir as pessoas ao nosso lado. E aí eu vou ser, talvez eu agora vou ser um pouco presunçoso, Luiz, de dizer que há 2020 anos, um espírito, que você pode chamar de Jesus, você pode chamar de Mestre Sananda, você pode chamar do que quiser, talvez
um dos espíritos mais luminosos, se não o mais, mas um dos mais luminosos que já caminhou na Terra. E Jesus não é Oxalá, tá, gente? Qualquer dia a gente vai conversar sobre isso. Jesus não é Oxalá não é Jesus. Oxalá é energia. Energia da fé. Jesus é espírito. Encarnou, teve andando aqui conosco. E ele falou muita coisa. Falou na linguagem das pessoas da época que ele aqui esteve. Não adiantava nada ele falar grandes maravilhas que o povo não ia entender, a missão dele já foi complicada e ia ser mais ainda. De tudo que ele falou, ele reduziu em dois ensinamentos. E se nós conseguirmos seguir esses dois ensinamentos, a gente já vai ser muita coisa. O primeiro desses ensinamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Voltando ao que a gente falou, quem é Deus? Somos nós. Nos amar e amar a força criadora, reverenciar a criação acima de tudo. E amar ao próximo como a si mesmo. Aí complicou. O que é o próximo? O que você entende por próximo? O próximo é o meu irmão. O próximo é aquele que está fisicamente próximo. O próximo. Gente, não esqueçamos da época que Jesus falou isso. Era uma época de simplicidade. Então vamos ser simples no entendimento do que é o próximo. O próximo é exatamente o seguinte: ame o próximo. Ame aquele que vem. Porque se você amar o próximo, e ele amar o próximo, e ele amar o próximo, e ele amar o próximo, a grande corrente humana vai estar formada. A grande corrente de evolução, de paz, de alegria, que é a nossa vida, só é quebrada quando você deixa de amar o próximo. Uma corrente, seja ela uma corrente de uma casa, seja uma corrente de um centro, seja uma corrente física, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso não é frase minha, não. Isso aí é de algum físico por aí. Então, se você amar o próximo, aquele que vem em seguida, e ele fizer a mesma coisa, e ele fizer a mesma coisa, e o próximo, essa birosca toda vai dar certo. Essa vida vai dar certo. Só que isso é a coisa mais difícil. Amar a Deus. Deus. Ó quem é Deus. Olha quem é Deus. Sobre todas as coisas. E o próximo, como a você mesmo. Duas coisinhas, gente. Será que é tão difícil assim a gente fazer isso? Sérgio. Chega até a virar uma utopia, né? Sim. Porém, Sérgio, eu concordo com você e eu também pensava assim. Hoje eu já não penso mais. Já que o assunto é criação, a criação, o padrão da criação é uma espiral, certo? Segundo tanto estudos científicos e religiosos, a gente consegue chegar nesse consenso, que o padrão da criação é uma espiral. E nós vivemos num mundo onde existe um princípio, que é o princípio da polaridade. Então isso sempre vai existir. A gente só tem que tomar consciência das nossas ações e reações. Eu ainda diria mais, tomar consciência das nossas reações, nem das nossas ações. Mas tomar consciência das nossas reações. Porque sempre vai existir. Luiz, a Érica mandou mais uma perguntinha aqui sobre sonhos. Sonhos talvez sejam alguma orientação da espiritualidade? Sonhar que vivenciou algo que está acontecendo no sonho. Os sonhos podem ser alguma orientação da espiritualidade? Pode, né? Poder pode, mas nem todo sonho é isso. Sim. Um sonho ele pode ser um sonho
de previsão, de projeção, de apenas reflexo da sua vida que você está vivendo. Como você, Sérgio, eu tenho feito muitos cursos online também, porque é difícil de ficar sem estudar, não consigo, cara. Eu tenho um vício. Eu confesso o meu vício, só eu confesso. Mas, cara, eu tô estudando um pouquinho sobre numerologia e eu tô gostando muito porque fala justamente isso, fala sobre não sonhos, mas sobre as suas realizações. O ser humano, ele é poderoso, ele é um poderoso realizador. Sim. Será que a gente realiza tudo aquilo que a gente realmente quer e necessita? Será que o sonho precisa vir me avisar sobre o que eu já estou realizando? Mas pode ser que seja mesmo um sonho de projeção ou de aviso, né? De previsão, né? Um sonho de premonição, desculpa, gente. De premonição. Premonitório. É isso aí, ó. Marcão falando aqui, ó. O retorno das fadas e duendes na era digital é a minha resposta para tudo isso. Desrespeito ao divino e à natureza nos leva a todo esse acolhimento. Quarentena veio para reflexão de vida. Muito bom. É verdade mesmo, cara. A minha grande amiga de trabalho com reiki para pet, a Mirla, aqui, ó. A gente precisa reciclar, amar e respeitar. É isso aí mesmo. É isso aí. Gente, é muito, muito legal. Eu acho que tá chegando o tempo, né, Luiz? A gente falou que talvez não ia fazer menos tempo. Fizemos a mesma hora, Luiz. A gente não vai conseguir fazer menos que uma hora, cara. Não tem jeito. O assunto vai embora, né, cara? A gente se entrega e vai que vai. E é gostoso, é gostoso. Eu acho que é muito gostoso a gente tá falando, tá próximo. A gente pode estar cada um na sua casa, mas estamos aqui, olha, Sula, Flavinha, Mirla, Érica, Marcão, Jorge, Mãe Leila, sabe? A gente está próximo. Nesse momento a gente está próximo. É isso aí. Ô Sérgio, gostaria até de fazer um convite aí para você e para os nossos irmãos que estão assistindo, de um dia participar desse nosso encontro aqui e a gente conversar muitas coisas a respeito de magia, a respeito de Umbanda. Não é nem convite, vai ser obrigação, é intimação. Mãe Leila, Pai Jorge, Marco. E uma coisa que a gente se propôs nesse canal, claro, quanto mais conhecimento, não é quanto mais conhecimento, mas nós vamos trazer grandes nomes aqui, sem dúvida, mas eu quero trazer, eu faço questão de que participem conosco pessoas que fazem o dia a dia da espiritualidade. Porque nós temos hoje não sei quantos centros, não sei quantas casas abertas. É o mesmo número, talvez, de dirigentes. Mas esses dirigentes têm uma corrente. E uma corrente fantástica. Essa corrente que eu quero trazer. Eu quero trazer a Érica. Eu quero trazer a Mirla. Que não são. Eu quero trazer a Sula. Eu quero trazer a Márcia. Eu quero trazer Cambones. Eu quero trazer tabaqueiros ou ogãs. Eu quero trazer pessoas que vão nos centros. Até porque nós estamos aqui, gente, para aprender. Nós estamos aqui, todo mundo, absolutamente todo mundo está aqui para aprender. Por que você vai num centro? Por que você busca levantar da sua casa num determinado dia da semana? A nossa casa é de quinta, mas tem centro que tem todo dia. Mas por que você levanta da sua casa e vai num centro? O que você espera encontrar? Você que é Cambone, você já imaginou a sua missão dentro de um centro? A sua importância dentro de um trabalho espiritual? Sabe, o que a gente faz lá no Agni, que a Mirla faz comigo, que é atender pet, fazer reiki, fazer terapias holísticas para pet. Você já imaginaram a importância disso? Qual que é a nossa relação com o mundo
desses animaizinhos? Por que eles estão com a gente? Qual é a função deles na nossa vida? E qual é a nossa função na vida deles? Por que eles estão passando por essa encarnação? Eles encarnam muito mais rápido que a gente, desencarnam com mais... Gente, esse canal é para a gente aprender. Esse canal é para a gente ouvir, para a gente conversar, para a gente tirar um monte de caraminhola que tem na nossa cabeça e que foi colocado, às vezes, no nosso processo evolutivo e que agora não pode mais nos travar e que agora não pode mais impedir que a gente dê o passo decisivo. A gente vai falar um pouco de Umbanda? Vai, mas não é um canal de Umbanda. Não é um canal de kardecismo, não é um canal cristão, é um canal de evolução, é um canal de energia. Energia significa viver. Todos nós somos energia. E é essa energia de dirigentes, de médiums, de cambones, de pessoas normais. Que nem todo mundo aqui é normal, né? Vamos bater um negócio aí, que a gente não é muito normal, né, Luiz? Se fosse normal também a gente não estava fazendo esse negócio aqui. Louco é quem é normal, né, Sérgio? Exato, ser normal. Tanto, que a gente não é normal e que a gente quer aprender. A gente quer aprender muito, muito, muito. Que amanhã a gente vai ter uma entrada especial aqui nos Caminhos da Evolução e que vai ser uma coisa totalmente diferente. Eu vou soltar o convite amanhã cedo, mas eu quero deixar para você que está aqui com a gente. Amanhã, a partir das 8 horas, a gente vai conversar com a Camila Nazaré, que está aqui ouvindo a gente, não sei se continua, mas a Camila entrou. A Camila, ela é uma especialista, ela entende absolutamente tudo sobre mitologia nórdica, sobre o paganismo nórdico, sobre a magia e a bruxaria nórdica. Gente, mas nós vamos falar sobre isso? O que tem a ver mitologia nórdica com tudo isso? Tem tudo a ver, gente. Tudo! Tudo. Você pensa que mitologia nórdica é só assistir filme da Marvel para ficar babando no Thor? O Thor ou é só para ficar assistindo Vikings no Netflix. Ou para ficar assistindo Vikings no Netflix. Aliás, é um baita seriado, né? Ou seja, eu escutei já uma aula da Camila, e foi semana passada, não demorou muito, não. E eu fiquei apaixonado pela maneira como ela fala, pela maneira como ela explica a mitologia nórdica. E, gente, quanto mais a gente escuta, mais a gente vê que tudo faz sentido. Que a mitologia nórdica tem muito, mas muito a ver com a Umbanda. Com os processos de criação e evolução que nós estamos conversando aqui. Que tem muito a ver com mitologia grega, com mitologia romana, com mitologia celta, com todas. E a gente começa a ver que talvez exista apenas uma verdade. E a gente foi fragmentando essa verdade com nomes, com fatos, com acontecimentos, porque da mesma maneira como o já citado Thor, Deus do Trovão, a Umbanda não cultua o trovão. Nós não temos um orixá que quando bate o mó trovão lá fora, o que a gente fala? Em umbandistas. Quando estoura o mó trovão lá fora, o viking falava, Thor está bravo. A gente fala o quê? Thor está batendo o seu martelo na bigorna. Exatamente. E nós, umbandistas, falamos hoje. O que a gente fala quando estoura o mó trovão? Caô cabecilha. Exatamente. Eu lembro quando era criança que minha mãe falava assim, ó, minha Santa Bárbara, meu São Jerônimo. Exato! Tem um bandista que bastou estourar trovão. Epa, rei Ansan! Caô, meu pai Xangô! E lá, sei lá quantos mil anos atrás, falava assim, Thor está nervoso. Não é a mesma coisa? Não é exatamente a mesma fé? Não é exatamente a mesma integração com a natureza? Com os fenômenos naturais, e orixá não é nada mais, nada menos do que energia natural. Eu acho que amanhã a gente tem muito para aprender. Amanhã, felizmente, eu não vou falar muito. Felizmente para vocês, né? Eu não vou falar muito. O Luiz não vai poder estar com a gente amanhã, né, Lu? Você vai ter um compromisso? Nossos encontros serão às terças-feiras. Às terças-feiras. Mas tudo bem, eu vou estar aqui, vou ver se eu chamo uma jornalista para me ajudar nisso. Show de bola!
ainda vou aprontar muito aqui nesse caminho. Você vai ver, viu, Luiz? Não se preocupa. A gente vai aprontar muito aqui nesse caminho. Então, quem quiser estar com a gente amanhã, quem puder estar com a gente amanhã, para escutar a Camila. Ela é mineirinha, ela tem um sotaquezinho tão gostoso, gente. Você não faz ideia de como é bom ouvir de vez em quando um sotaquezinho diferente. É isso aí, Marcão. Thor, Zeus, Xangô. É isso aí mesmo, Marcão. A gente tem que aprender muito e a gente tem que abrir, nossa mente, abrir o coração. Sabe o que é importante, Sérgio? A gente trazer tanto lendas, mitologias e tãs, né? Para a gente refletir a respeito de como os nossos ancestrais, e quando eu digo ancestral, vai lá embaixo na criação, lá embaixo não, né? Lá para trás mesmo, há muito tempo no passado, o que cada crença e cada cultura com suas divindades queriam nos dizer a respeito do planeta Terra, a respeito do universo, a respeito de Deus. O que eles queriam dizer com esses ensinamentos que eram passados hereditariamente? E trazer mitologia para cá é muito interessante para a gente começar a comparar a nossa vida aqui, hoje, neste presente. Sim. Não, eu vou querer trazer. A Camila vai ser a primeira de mitologia em nórdica, fantástico. Mas eu vou querer trazer pessoas que entendem muito de mitologia, eu vou querer trazer pessoas que entendem de xamanismo. Tem muita coisa legal no xamanismo para a gente conhecer. Tem muita. E isso você vai me ajudar, Luiz. Você conhece mais o povo, o xamanismo do que eu. Pessoal de Wicca, tem muita coisa legal, gente no paganismo, na Wicca. Muita coisa boa. A gente não vai fechar esse canal para ninguém. Porque, acima de tudo... Ju, você tem horror a macumbeiro, né, Ju? Tá bom, te conheço. O que é muito legal, olha como a gente tá ligado, Luiz. Eu tenho aqui, a gente tem hoje a minha filhada, a Érica, e a minha madrinha, a Juliana. Olha que legal. Olha que legal. Então, é sempre bom a gente... ou seja, a corrente. Corrente de amor, corrente de fé, corrente de emoção que a gente está criando. E eu acho que é por aí mesmo. E a primeira pergunta para a Camila foi essa que você já fez. Eu já vou anotar aqui, vou assistir, vou anotar aqui para poder fazer a primeira. Olha o Marco Vasquez aqui. Moisés falou com o espírito do fogo no alto da montanha. Eu acho que ele falou com o Xangô. Boa, Marcão. Boa. Muito bom. Eu tô até com medo de que a gente colocar o Marco Vasquez nessa conversa aqui, que a gente vai dar muita risada também. O Marco. Já fica aí, a próxima terça-feira trazemos nosso irmão. Se ele puder, a gente já combina aqui. Se puder, a gente vai, sem dúvida alguma, ter uma conversa maravilhosa com vocês. Pessoal, poderíamos ter uma conversa sobre até onde é permitido, tá certo? Sobre magia divina. Sim, que muitos usamos. Sem dúvida. Todos nós usamos muito. Sim, não, a gente não precisa entrar no segredo, porque não é permitido a gente entrar nas práticas da magia, mas eu acho que o que é magia, o que é a magia divina, como que essa magia pode influenciar na nossa vida. Exatamente. Você tirou as palavras da minha boca. Essas coisas, entende? É claro que toda ordem existem segredos e nós devemos a gente vai respeitar por ética e respeito. Não, sem dúvida. Mas eu acho que, assim, até para as pessoas entenderem que quando a gente fala, vou abrir uma magia, vou fazer uma magia, perfeito. O que significa isso? Gente, a gente pode não ter, apesar de que eu tenho varinha mágica. Eu tenho uma varinha mágica aqui de ametista e uma de cristal, tá bom? Mas esse é outro detalhe. Vamos falar de pedra também aqui, tá? Mas quando a gente fala, qual que é o efeito de uma magia na tua vida? O que a gente significa? Vou abrir uma magia para você e o que você pode receber de uma magia divina? Se o Marcão aceitar, terça-feira nós já temos o tema, vai ser fantástico para a gente conversar. Gente, pelo amor de Deus, mais de uma hora a gente não pode ficar muito tempo. Não que a gente tenha problema, porque nós não estamos no Instagram, só o Instagram que derruba a live em uma hora, a gente pode ficar aqui, mas em respeito a vocês, eu acho que muita gente nem jantou ainda.
Eu não jantei ainda. Então eu também não jantei ainda. Ah, então, tá vendo? Ó, vou respeitar o meu pai de santo, tadinho, não pode ficar com fome. Tá. O Marcão falou que tem medo de magia, né, Marcão? A Mila, é isso aí, gente. Pessoal, amanhã, quem puder estar com a gente, a partir das 8 horas, eu vou colocar o convite na página para a gente conhecer a Camila, pessoa linda, maravilhosa, e a gente poder conhecer sobre mitologia nórdica. Para só achar que é só o bonitão do Thor lá. Agora tem muito mais coisa de mitologia nórdica para a gente conhecer. Precisamos aprender muito com o pai de todos, Odin. Muitas coisas. Exato. Luizão, quer dar o teu muito obrigado, teu axé para todo mundo? Opa, com certeza. Gostaria de agradecer a todos que compartilharam dessa live com a gente. Agradecer os meus irmãos, irmãs, sacerdotes e magos, a bênção de vocês, gratidão por trocarmos essas informações e para nos enriquecer cada vez mais de conhecimento e até mesmo de costumes uns dos outros, né? Que eu acho que é importante para essa vivência. O isolamento, ele é só material, gente. Mas estamos conectados sempre. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de todos, muito axé. É isso aí. Pessoal, faço minhas as palavras do Luiz. Só gratidão a todos vocês. Esse canal é novo, nós estamos simplesmente na segunda live juntos. Eu fiz uma sexta-feira aí só de agradecimento a vocês, porque não tinha como deixar passar mais uma semana inteira e não falar com vocês para desejar meu muito obrigado. E essa semana nós já vamos ter mais uma amanhã, sei lá, sexta eu entro de novo. Tudo que a gente quer aqui é tirar caraminhola. Tudo que a gente quer aqui é aprender com vocês. Tudo que a gente quer aqui, nesse espaço, é caminhar nesse lindo, maravilhoso e vasto caminho da evolução. O nome disso aqui não é à toa. O nome disso aqui foi muito inspirado. O nome disso aqui foi pedido para que a gente possa estar juntos, de mãos dadas, nesse caminho da evolução. A todos vocês, meu muito, muito obrigado mesmo. Quem puder, amanhã, quem não puder, terça-feira que vem, estamos aqui, eu, Luiz, se o Marcão puder entrar, se não puder, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, mas terça-feira que vem nós estamos aqui de novo, caminhando, junto contigo, no caminho da evolução. Grande abraço, gratidão. Até mais. Até a próxima.